Seja bem-vindo ao MM Games. É isso mesmo. Nesse programa de hoje, nós vamos falar especificamente sobre o que, Luiz Ramos? Isso, sobre as nossas queridas cartas que foram soltas pela EA, nossos ratings dos jogadores do Real Madrid e também, lógico, explicar um pouquinho o que é o MM Games, né? Porque se você, como todos os outros, estão caindo de paraquedas nesse novo formato que estamos trazendo para vocês, esse novo programa, o que é o MM Games? Camila vai saber falar um pouquinho para vocês também, né, Camila? Isso mesmo, Liz. Então, galera, sejam muito bem-vindos a esse novo produto, né, do Meu Madrid. O MM Games é um bracinho do Meu Madrid para a gente falar de games, mais especificamente do Real Madrid nos games. Então, a gente vai vir aí com vídeos sobre o EAFC 25, que saiu agora. Quem sabe shorts aí no futuro, não sei, deixando aí alguns spoilers. Mas é isso. É isso. E agora no MM Games, número 1, vamos dizer assim, a gente vai falar sobre as cartas do EAFC Ultimate Team, mais especificamente, mas que também funcionam fora do Ultimate Team, porque são os ratings, como fala, né, Luiz? São os ratings em que a gente tem sempre alguma polêmica para discutir. E assim, vamos guardar os tops para o final, não é, João Kleber? Então é isso que a gente vai fazer. Vamos começar do menor para o maior? Ou a gente dá uns destaques apenas? A gente pode fazer aí rapidamente, né? Alguns crimes foram cometidos, né? E aí, a gente ama o seu produto, mas por favor, né? Tem uns crimes aí que a gente vai ter que citar aqui, é inevitável. E aqui estão as cartinhas do Real Madrid para a temporada 2024-2025. Confesso para vocês, de vez em quando me dá um bug mental quando eu falo 2024, 2025. A gente tá no futuro, meu Deus, mas enfim, isso é um papo para outro momento. Ó, aqui a gente tem as cartinhas do masculino e, obviamente, do feminino. Afinal de contas, no Ultimate Team, você consegue jogar com elas e com eles, até no mesmo time, inclusive. E fica aqui a nossa primeira página, dando agora uma geral na nossa segunda página. Dá uma olhadinha aí, gente. E por fim, a terceira página, o nosso querido Bob, a.k.a. Hendrick, com a sua primeira cartinha do Ultimate. A gente sabe que, para falar especificamente sobre o Ultimate, a gente começa lá embaixo, né? Então, se o cara é novo assim, como o Hendrick, ou como o próprio Arda Güler, ou como a Carla aqui também, começa com uma cartinha assim, meio chinfrim, meio chinferonfla, meio xolofonfla, meio... né? E aí depois a gente vê no que dá, se vai subindo ou não, né? Começa pela carta de bronze, depois a de prata, depois a de ouro. Tem uma ouro não rara, que é essa mais simplesinha. E o que define isso, basicamente, é o rating, é o número. Então até o 75, se eu não me engano, você recebe carta, até 74 você recebe carta de prata, e aí do 75 para cima você recebe carta de ouro. Agora a questão de raro ou não raro não tem a ver com rating, tá? A questão de raro ou não raro, aqui como a gente está vendo a do Hendrick, é uma cartinha dourada rara, e aqui a da Angel é uma cartinha não rara. Isso aqui é definido pela conexão com as seleções, eu não sei se vocês sabem, mas as seleções e a importância daquela pessoa nas suas seleções é que influenciam se é dourado, se não é, se é um prateado mais forte ou mais fraquinho. Enfim, é uma curiosidade aqui que vocês já vão sabendo. Então vamos começar pelos crimes. De João Kleber foi para Datena agora. Bom, vamos começar pelo Camavinga. Vou abrir a carta do Camavinga do ano passado, pra gente falar um pouquinho sobre isso também daqui a pouco, mas vamos lá. Rapaz, parece que ele não jogou, né? Tem uma temporada assim, taca mais um aí de over no menino, porque tem que colocar, porque supostamente evoluiu. Não parece que ele fez uma final absurda como ele fez em Champions League e fez uma temporada jogando em todas as posições possíveis, inclusive se tivesse motorista de ônibus aí, possibilidade capaz que tinha também, né? Cortador de cabelo, personal hairstylist também tava aí. Então, assim,
como é que pode que Camavinga tenha um de over só a mais? Aí você vai assim, a gente tem que citar quem? Nosso querido De Jong. O cara não faz nenhuma temporada ok, ele faz a temporada abaixo e ele continua 87. Ou ama um De Jong lá, tem uma paixão, um abraço, um pega no colo, ou tem alguma coisa errada, né? Não é possível que o Camavinga tenha um só. E aí tem uma coisa estranha que nós vamos ver pra frente, que é alguém que estava jogando menos do que ele na posição, estava até sendo reserva dele em alguns momentos, e que está com o over maior do que o dele. Não faz muito sentido, mas isso aí são cenas dos próximos capítulos, né? Então, não tem muito o que falar, né? Não tem muito o que falar, não. Realmente parece que ele não jogou. Parece que, sei lá, tava com uma lesão de LCA, não sei. Pra ter essa mini evolução aí. Não, parece que pouparam o tempo, né? Só passaram a borracha só no segundo número assim, ó. E trocaram pelo 3. Camavinga que tem 3 posições no Ultimate. O que significa? Que agora você consegue colocar, desde o FIFA anterior, se eu não me engano, ele na posição de centrocampista, lateral esquerdo, que é o left back, e CDM, que é o centrocampista defensivo, né? Nosso querido volante. Nosso querido volante. É um ponto interessante aqui, né? O L é de left, né? Porque ele é canhoto. O 4-3 indica que ele tem 4 de drible e 3 de perna ruim. O que significa? Que ele chuta com a perna ruim médio, entendeu? É de 3 até 5, 3, 4, 5. Então quem chuta bem com as duas pernas, por exemplo, o Neymar no FIFA tem 5 de drible e 5 de perna ruim. Então aqui a gente tem um jogador que tem 4 de drible, ou seja, ele é bem driblador mesmo. Tem 3 de perna ruim. É engraçado essas minúcias do Ultimate, né, gente? E agora tem mais umas aqui, ó. São interessantes. Habilidades extras ele tá tendo até mais, se não me engano, né? Uma carta muito equilibrada, né? A gente pode dizer assim. Ali o chute dele tá de brincadeira, né? Porque 67 também. Mas eu não sei. Ali... É que eu não sei se... Porque o que eu não vou... Eu vou bancar o advogado do diabo aqui, tá? Senão só a gente vai bater. Eu acho que eles pensam assim, as cartas refletem a temporada do cara, entendeu? Então o que definiria o chute dele melhorar? Ele ter feito chute que fizesse mais gol. E isso de fato ele não faz. Correto? Ser 67, eu concordo que é um exagero. Mas eu não acho que ele tenha dado motivos de sobra pra ter um número muito alto de chute, não, entendeu? Eu acho que é por aí, mas assim, se a gente olhar que quase todas as stats dele tem 80 plus aqui, menos o chute, ele é uma carta meio absurda. E como eu tava falando, o overall dele não reflete a importância dele dentro da seleção dele, e por isso é um overall mais baixo. É isso que as pessoas, eu acho, que não percebem, que o overall tá muito conectado a isso, ao quanto que ele funciona nas seleções. Mas, dado isso, o que o Luiz levantou do De Jong faz sentido, mas eu acho assim, o De Jong na seleção foi importante, ele só não tá jogando porque ele tá machucado. Aí congela, e a gente vai ver isso já já. Eu digo congela porque congela antes dele ficar machucado, entendeu? E aí a gente vai ver já já outros exemplos no nosso próprio Real Madrid, de jogadores que congelaram praticamente suas stats porque não tem como nem evoluir, nem regredir, né? Então, um exemplo disso é o Alaba. Se você olhar o Alaba, a carta dele, continua uma carta de overall alto, porque a importância dele para a Áustria é grande, a gente sabe disso. Mesmo ele não tendo jogado nada nessa temporada, as stats dele não mudaram, porque ele nem subiu nem desceu. Então, vamos ver quanto era o overall dele. Interessante que na carta dele tem uma coisa que não acontece, assim, que acontece na seleção e não acontece ali na carta, né? Onde na seleção ele joga, né, mais de líbero, até joga como quase um primeiro volante mesmo, né? Joga de 8. Mas você tá vendo a minha teoria? Eu acho que bate, ó. Como ele se machucou, praticamente a temporada inteira não jogou nada, na verdade ele não jogou nada, ele congelou o overall dele e praticamente as stats da carta também. O que eu acho curioso, né? Mas é porque assim, não tem como você dosar. E vamos agora para o Militão, que foi um outro exemplo parecido. Caiu. Era 86. E aqui foi para 85. E aí, se você pega as stats de participação do Militão na seleção, quando é que ele voltou? Voltou agora na Copa América, quando já tinha praticamente terminado a temporada, certo?
Mais ou menos. Eu acho que meio que bate com isso, entendeu? A questão do overall. Mas é uma carta incrível do Militão, né? Não só a carta, o A jogador. velocidade com o zagueiro, né, é muito alta até. Lembrando que para quem joga Ultimate, a questão da velocidade é essencial, né? Não adianta ter um cara com 90 de over se o pace dele tiver 60, vai dar não. Vamos falar do Brahim? O Brahim é um exemplo curioso, porque eu não sei, tem umas cartinhas que são meio bugadas no Ultimate, no FIFA também, fora do Ultimate. Esse é um cheirinho de cartinha bugada. Eu não sei porquê. Eu acho que ele vai ser aquela típica carta que você vai colocar no seu time e ele vai performar acima desse bando de número que tem aqui. O apelão vai ser o apelão, né? Aí o detalhe é que a bandeirinha já mudou também, né? De Marrocos tá ali. Isso, verdade. Lá ele errou, né? O cara faz absolutamente tudo de Marrocos. E reparem aquilo que eu tava falando do 4-5 aqui pra ele. Como a gente bem sabe, Brahim, ele é destro, ou seja, right footer, aqui o R, né? Só que ele tem 5 de perna ruim, ou seja, ele é canhoto e destro ao mesmo tempo, né? Como diz o meu amigo, é sinistro. Ele falava sinistro não pra canhoto, porque a gente sabe que sinistro em italiano é canhoto, mas não baguncem a cabeça. Meu amigo fala sempre assim, cara, ele não é nem destro, nem canhoto. Ele é sinistro. E aí, no caso, 4 de drible, 5 de perna ruim. E a gente sabe muito bem que essa stat faz sentido, né? Napoli. Ele é o típico jogador, e assim, Previsível. Não, e o cara, e assim, na realidade ele já é o apelão do FIFA, na real, né? Porque você tá lá, 70 minutos de jogo, você vai, lança ele e ele faz uma maluquice dentro de jogo. Se ele começar jogando, aí não tem essa performance toda, não. Mas se ele entrar naqueles minutos, que é o minuto do que a gente chama de a hora do caos, pra quem conhece o Real Madrid, né? Quem está assistindo e é madridista conhece o que eu tô falando e sabe que é a hora do caos. A hora do caos começa do minuto 65 pra frente. Aí é a hora do caos. E geralmente dura até, como diz outro, dura até acabar. É a hora de apostar a corrida com o Black. Principalmente se o Courtois acabou de fazer uma grande defesa. Aí ele entra. Porque aí a gente sabe, teremos novidades. Eu fico com dó do Brahim na parte do físico. Mas eu não posso falar que tá errado também, né? A gente não pode falar que tá muito errado. Aumentou, né? Mas ainda tem que dar uma trabalhadinha aí. O Antônio Pitts tem que pegar pesado com ele aí. O que eu achei engraçado foi o stats de físico do Hendrick depois, né? Eu fiquei pensando, meu moleque é um touro. Quem acompanha. Eu acho que é 64. Vamos comparar? Dá pra comparar, olha só. Vamos colocar um do ladinho do outro aqui, ó. O Hendrick tem uma aceleração maior. Faz sentido. Sprint speed também, né? Que é o top de velocidade dele. Finalização. Aqui nas stats tá lá e cá. Aqui no passe, de fato, o Brahim é muito mais um meio campista do que o Hendrick. A galera que pensa que esse bando de número aqui não significa nada, não vale nada, cara, quanto mais você entende, mais você percebe em jogo que de fato faz diferença. Não é efeito placebo, sabe? Você percebe porque são números matemáticos que são imputados pela EA na carta. Se você for lá nos ajustes, não sei de onde, dentro do game, você vai perceber que tem uns slides de 0 a 100, que você altera aquilo se você quiser. Tanto que vocês já devem ter testado acelerar o jogo, botar ele mais veloz, mais lento, enfim. E aí o que acaba acontecendo é isso. Tem umas stats escondidas aqui. Futuramente pode ser que a gente faça uma parada mais detalhada, mais nerd ainda, para destrinchar o que cada uma dessas aqui significa no jogo, para você, de repente, escolher melhor. Agora, olha que curioso o drible aqui, né? Passe, drible, e agora vamos pro físico, que é o que a gente estava vendo. O salto do Hendrick aqui é praticamente uma Rebeca Andrade, pelo que eu tô vendo, não sei por que exagero, mas tudo bem, né? O salto do Brahim é aquela coisa meio messiana, né? Que é tipo pra subir num ônibus. No banquinho da Tati Mantovani só. Acho que é isso.
Stamina tá meio ruim aqui, isso é um problema. Diz a lenda, tá, gente? Você olha o 66 aqui, significa o quê? Que até o minuto 66 ele vai performar essas stats todas aqui no full potential. E quando vai passando esse minuto aqui, vai começando a diminuir todas as stats para poder simular o cansaço, entendeu? Fica aqui uma dica também. É igual quando também tem um ponto interessante que você citou anteriormente, da diferença do Ultimate Team, quando a pessoa tem uma dúvida assim, fala, nossa, mas é muito mais lento e tal, em relação aos outros, se colocam. Não é que é muito mais lento, é que tenta ser mais realista no sentido da velocidade, porque aí você consegue ver melhor a diferença que faz cada carta e os stats de cada carta. Então, o que sempre é dito, por exemplo, se tá o jogo numa velocidade muito alta, você não vai notar tanto um cara de 80 para 70. Agora, quando o jogo está numa velocidade mais baixa e você entra com uma carta de 70 e um outro de 80, 85, aí a diferença é grande. Eu acho que o Ultimate é bem mais focado no individual, né? Para o impacto individual de cada carta do que os outros modos do jogo, né? Uhum. Muito diferente do modo carreira, por exemplo, que é o xodó de 90% da galera mais antiga que jogava FIFA, eu inclusive, né? E todo mundo, que você vai sempre começar com aquele time modesto, onde Valerro tem vez, né? Aliás, onde Valerro é craque. Fale por você, seu Valerro. Vamos até citá-lo, porque os stats do nosso querido Valerro. Nossa, eu fiquei com calor agora aqui. Sofreu um downgrade. Não que fosse uma potência. Gente, nem chamaram o cara pra tirar a foto com a camisa do Real. Ele ainda tá com uma camisa branca e vermelha, que eu acho que devia ser de onde? Do Bayern de Munique, que ele tava passeando num churrasco. Não sei de onde é essa camisa aqui. Mas enfim, Isso é aquele. Faltou ser uma foto qualquer que tiraram o fundo, sei lá, ele abraçado com alguém, só cortaram assim. Não, tá aqui, ó. Se vocês quiserem, tem. Não, ali. Nossa, aí tá parecendo muito que é um fundo que só recortou assim. Tá, cara, não, mas é mesmo, ó. Tá aqui, ó. Ah, mas não dá pra ver aí. É porque eu consigo. Eu consigo remover daqui, mas enfim. Isso aí é um crime contra um cara que tem. Gente. O Valerro nosso amigo Kelvin. São muitas Champions no nosso querido Valerro. Gente, o Valerro tem quase o mesmo número de Champions que o Pepe. Tem que ter respeito. Então vamos lá, vamos só falar. Eu gostaria de pontuar na cartinha do Valerro esse detalhe aqui. Playstyle são as habilidades especiais de cada jogador que você ganha 2 níveis ou 3 níveis, se eu não me engano. O primeiro nível é um playstyle. São 2 níveis. O primeiro é um playstyle, ou seja, uma dessas stats aqui apareceria exatamente assim, ó, meio branquinha. Significa que ele tem essa habilidade, entendeu? Vamos aqui para as de defesa, por exemplo. Então, se aparecesse uma dessa iluminada aqui, significaria que ele tem essa stat especial. Se aparecer dourada, por exemplo, como a gente vai ver em alguns jogadores, ele tem o Playstyle Plus, que é como se fosse uma capacidade específica do jogo dessa ação aqui de maneira mais aperfeiçoada. Então, eu acho interessante isso aqui quando você está montando seu time, nos mínimos detalhes, nas minúcias, você conferir. Então, eu não me lembro, mas deixa eu ver se tem no Militão. Mas antes de eu procurar o do Militão, gostaria de mostrar quantos Style Plus Styles o Valerro tem. Nenhum. Não tem. Isso aqui ficou faltando. E aí, só com o motivo ingrato, injusto de comparativo, eu vou colocar aqui... Colocar alguém modesto, tipo o Rudiger. Exato. Eu vou botar o Rudiger. Colocar o Rudiger pra gente conferir, que inclusive subiu de então, já começa, a brincadeira já começa bem aqui, ó, tá vendo o tal do Playstyle Plus, que ele tem o Bruiser. O Bruiser é mais ou menos aquela coxada gostosa que Haaland nunca esquece. Então, o que significa? Que ele vai quitar mais no adversário e deixar a sua essência de baunilha. E aí, quando desce, você consegue conferir todas as habilidades especiais dele, as normaisinhas, e uma super especial aqui, que é o tal do Bruiser,
aqui, se a gente traduzisse, eu não lembro de cabeça, alguém consegue aqui traduzir? Seria um machucador. Sim, É. isso mesmo. É tipo pressão, né? Nossa, de fazer força, né? Porque é o cara que você joga contra ele, você sai com uns arranhados, uns roxos, cotovelada. E detalhe, tá? Mais uma vez, vou bancar o advogado do diabo aqui e defender a EA aqui, tá? Quando saiu isso aqui no ano passado, eles colocaram O zagueiro Latrell, né? Vamos falar assim, pra quem acompanhava as branquelas, é o zagueiro Latrell. Em cada uma dessas habilidades, eles colocaram um clipezinho mostrando a diferença de ter, de não ter, ou de ter a plus. E aí você via, de fato, uma diferença, entendeu? Então, por exemplo, no Aerial, né? O salto dele é mais alto do que o normal. Se ele fosse o Aerial Plus aqui, seria ainda mais alto. Então, são esses pequenos detalhes que vão formando, como você pode ver aqui, um jogador completo. Uma coisa curiosa, hein? Uma coisa de corrida aí, né? Uma coisa curiosa ali, ó. Volta lá em cima, Marcelo. Olha lá. Drible e Weak Foot. Iguais. Ó. É isso. É isso. Eu não sei quem foi que o Valeu driblou na vida dele pra estar 1-2 ali, mas em algum momento teve isso aí. Vamos conferir lá embaixo, porque eu tô curioso pra ver esse aqui, ó. Por exemplo, força, a fisicalidade e a defesa, né? São essas aqui, né? São essas aqui que importam. Essa diferença aqui é meio brutal, né? Mas tudo bem, faz sentido. Nossa senhora, o Rudiger com a altura de 1,90. Ele tem 1,90? É, 1,90. Meu amigo, com 1,90. E esse salto aqui de 89 e mais esse aerial aqui, meu querido, é praticamente, como eu tava falando, uma Rebeca Andrade montada em cima da Simone Biles. Inclusive, ferrou na gente quando jogar no Chelsea. Foi um Rebeca tiro. Andrade? A Rebeca Andrade, 1,90m, que também é alemã, o Observer. Quem? Mas o Rudiger fez um golaço de cabeça, que foi mais parecido com um tiro de cabeça que alguém pode oferecer. Não tem condição. É o maior maluco depois do... Não sei também, né? Podemos comparar com o Pepe também, as duas lendas da maluquice do Real Madrid. Que são simplesmente... E tinha que estar ali. Corrida diferenciada também. Tinha que estar um negocinho de corrida ali, porque ele é muito diferenciado do modo de correr também. Agora... o modo turbo do Rudiger. Ó, o Militão tá recheado também de algumas habilidades, diferentes até da do... Ó, o Jockey é curioso, é aquela andadinha lateral, que é um pouco mais ágil do que o normal. Isso é muito importante pro zagueiro, né? Que é uma coisa, inclusive, que o Militão não tem. E aí você vai vendo como as minúcias são interessantes na EA, né? Tipo assim, de fato, o Éder é um pouco mais cintura dura. Ele é rápido, ele é veloz, mas ele tem uma dificuldade de dar o turn que o Rudiger não tem. O Rudiger já foi lateral por muito tempo. Éder Militão também, sim, mas era outro manejo, né? Mas, assim, o que a gente tem é uma dupla de zaga meio absurda pro Ultimate. Então, quem quiser montar aqui vai estar bem servido. E assim, se passar, tem o Courtois, tá, gente? Só assim, lembrando, que ninguém esquece. Às vezes as pessoas se esquecem. Aliás, precisamos falar uma coisa também, uma pequena observação. Colocaram Donnarumma melhor que Courtois. De novo, Luiz, você tá muito dando moral para as stats. Tem a ver com o fato do cara jogar na Itália e o outro não jogar na Bélgica. Você tá percebendo como faz mais sentido agora? Só que a gente dá uma moral pra altura desses números aqui, que eu acho que a gente tem que começar a diminuir. Só que assim, né? É meio absurdo. Eu concordo contigo, mas tem a ver com isso, eu acho. Não jogou nada na temporada passada, só na final. Tô falando de quantidade de jogos versus vários jogos. E o outro jogou não só lá, mas também na seleção. Então eu acho que tem um pouco disso aí. Eu acho. Eu só tô tentando entender qual é a lógica. Às vezes não tenta. E até reduziu o overall dele, né? Do 24 para 25. Era 90? Era 90. Baixou um. Justamente, né? Entra naquilo que a gente tava falando, né? Aliás, é uma das temporadas com menor quantidade de overs outs, né? Porque você vê não tem mais Messi, não tem mais Neymar, não tem mais Cristiano, que era uma galera que ficava sempre lá em cima, né?
A queda, por exemplo, dos goleiros foi evidente, já que 89 é o nível maior, né? Já chegou a 91. Tinha Alisson, tinha Ederson, né? O Black teve uma queda considerável, 87, se não me engano. Então, assim, eu não vi muito o que vai ter uma queda tão grande, mas provavelmente alguém viu, né? Então, assim, provavelmente tem algum estudo sobre isso dos goleiros, mas também realmente não teve não foi uma temporada que foi necessário um goleiro ser muito acima da média para que os times chegassem longe, né? Aí você tem o Lunin, por exemplo, né? Lunin, como dizem os ucranianos. Como é? Não teve Lunin, né? Ah, é Luin. Então, vejamos o seguinte, ele teve eu não sei qual foi o over, 81, se não me engano? Ele teve um aumento considerável também, o nosso segundo goleiro, que agora, né, renovou até 2030, então podemos chamá-lo de segundo goleiro quase eterno. Isso aqui foi lançado hoje, dia 13 de setembro, pra quem não sabe, a gente tá gravando no dia 13 de setembro. Então tem alguns errinhos ainda aqui. Eu acho que eu passei pelo Lulim 2 vezes já. É ele aí, e 81. Agora pra poder ver direitinho. É porque, olha só, 74 para 81. Sim. Não é isso? Para 81 é um senhor salto. Ele, Carvajal e Bellingham, os maiores saltos, né? Cara, assim, o que acaba acontecendo com o Carvajal dentro do Ultimate, a galera que joga deve saber muito bem, né? Pace pra lateral faz total diferença no FIFA. É muito difícil jogar o FIFA sem que os laterais tenham pace, porque você enfrenta uns absurdos que são ainda mais velozes do que na vida real, que já são velozes. Todos eles, Salah, o próprio Lamine, o próprio o Vini, quando alguém joga contra. Até os Heroes mesmo. Os Icons. Todo mundo é muito veloz. E aí você bota um lateral aí que é sólido na vida real, é seguro, é equilibrado. Só que ele não aguenta correr atrás do cara por, sei lá, ainda mais quando passa do segundo tempo ali. Então acaba que essas cartas aqui, infelizmente, elas ficam pouco utilizadas. Eu acho que elas ficam subutilizadas no Ultimate. Eles estão tentando mitigar isso nessa temporada, com algumas questões que a gente pode discutir no outro dia, para estimular as pessoas a montarem elencos mais variados, ou formações mais variadas taticamente, do que aquele vício de encontrar aquela que é a meta, sabe? Que todo ano a galera encontra uma que é a meta e fica num Ctrl-C, Ctrl-V entre todo mundo, e isso vai se dissipando, e aí os pro players jogam com ela, e vai virando um ciclo vicioso, e aí você começa, e todo mundo querer usar as mesmas cartas, e aí ele tá tentando dar uma mitigada nisso aí. Engraçado que o Carvajal largou um pouquinho a mão do Grecinha aqui, né? Tá meio que na minha pegada aqui também. Ele usava o Grecinha antes, né? Agora meio que cortou aquele patrocínio, pelo visto. O Tons de Grisalho, pode ser que ele utilize o Tons de Grisalho. Pode ser que ele esteja junto do Grecinha. Tem todo direito, a opção dele também. Gente. Oi, Camila? Tem todo direito, a opção dele também, se você tiver Claro. Falando em cartas, e a carta do nosso querido Rodrigo, hein? Uma coisa que o Rodrigo está revoltado na vida real e no videogame também. Pelo isso. Porque ele merecia coisinha um pouquinho, né? Apesar de ser muito equilibrado, o nosso querido Rodrigo, viu? Uma carta equilibradíssima e que vai ser utilizada. Mais uma que vai ter carinha de bugada, né? Bugadinha, 4-4 aqui, ó, driblador. Tem 3 posições interessantes. Também vai fazer um estrago, hein? Que vai evoluir, é loucura. É verdade. Lembrando que dentro do Ultimate tem evoluções também. São umas evoluções diferentes. É igual alguns exemplos. Da temporada, inclusive. Alguns exemplos de upgrades que podem acontecer com a cartinha dele. Se ele ganhar os informes da vida, que você ganha toda semana. Essa é a carta que eu achei que ele fosse ter. Por que pareça aí, uns 88. Mas então, você percebe, Luiz? Se o cara daqui a uma semana já tira um informe desse, essa carta aqui, ninguém mais usa no Ultimate.
Todo mundo vai atrás da outra. E aí meio que esquecem que ele tá com essa carta aqui. Quem joga fora do Ultimate, Camila, fica com essa carta aqui até acabar a temporada. E aí tem que esperar aí a bondade daí atualizar. Sabe quando aparece aquelas setinhas pra cima? Setinha pra baixo, o verdinho pra lá, o verdinho... Mas isso é muito ruim, cara, porque é baseado em cada semana. Então eu acho meio absurdo, porque se o cara se machuca, passa um mês fora, ele vai lá pra reserva da reserva. O Bellingham tava com 86, né? Vamos passar... A gente falou do Rodrigo, vamos passar pro Bellingham pra gente finalizar com os outros dois tops. Eu sei, galera, vai faltar carta, tem muita gente do Valverde, tem muita gente aqui, só que senão nosso programa vai virar um podcast do Flow de 4 horas. Então vamos aqui dar uma conferida no All-Rounded, no All-Rounder, no Box to Box, chame como quiser. Meu amigo, é o famoso bota onde você quiser, menos na lateral. Na lateral só Camavinga, né? Eu acho que competindo com o Vini Júnior foi a carta mais absurda. Junto também, cara, os 3 do Real Madrid, né? Olha que interessante. O Relentless é uma habilidade que envolve diretamente a estamina do jogador. Então, provavelmente, eu vou chutar aqui, ele tem uma estamina... Ó, tá aqui, 93 de estamina. Olha que absurdo. Eu acho que tá muito relacionado com a diferença que ele fez nos minutos finais de todos os jogos, todos não, né? De muitos dos jogos da temporada, né? Exato, mas é uma questão que, assim, desde o FIFA anterior ele já tava com esses Playstyle Plus aqui na carta simples dele. Lembrando que quando o jogador performa diferente, melhor, algum aspecto no meio da semana e ganha uma carta de informe, essa carta de informe recebe novas habilidades referentes ao que aconteceu naquela partida específica. E não necessariamente ele mantém essas aqui, não vai acumulando, entendeu? Então, por exemplo, tá? Se o Bellingham faz uma partida em que ele marca 2 gols de cabeça, o que vai vir? Vai vir Playstyle Plus de cabeça, habilidosos aqui, para a carta dele informe. Então é uma maneira da EA criar opções também para você. Então, por exemplo, eu posso ter um Bellingham que é bem mais... qual é a palavra? Resiliente, em termos de estamina. E eu posso ter um Bellingham que, se eu quiser usar ele como um falso 9, um atacante praticamente, cabecear, ele pode ser que tenha essa carta no futuro. Então cria outras coisas, que é o ponto, entendeu? Você não precisa usar ele. Inclusive tá aqui, ele tem 2 posições, né? Que é o atacante, o meia atacante e o meia, né? Aqui é que eu ainda concordo que não tem outras. Ele não chega a ser um CDM. Então, eu acho que tá bem equilibrado essas 2 opções aqui mesmo, né? Porque... Sim. Você falou de posição, uma coisa que eu tô curiosa, eu não sou muito fã do modo Ultimate Team, mas uma coisa que me deixou, assim, na época que rolou, me deixou empolgada foi o Shapeshifters, né? Então, Courtois é um exemplo clássico de uma promo meio absurda. Ele virou um atacante. Eu sei que quem não joga deve estar olhando isso aqui falando: ah, não, para tudo, para aí. Sim, essa aqui é a sensação que eles querem mesmo causar em você, tá? E eu vou mostrar pra vocês esse chute de Haaland que o Courtois tem, tá? Com 99 de chute, tá? Com pênaltis 99, com 86 de finalização, tá? Tudo bem que ele continua meio lerdinho na aceleração aqui. Mas depois que pega no tranco, né, a gente tem... Mas olha o de 99, cara. Com 1,99 de altura. Olha o drible aqui, ó, aqui na ponta esquerda, aqui, ó. Salta ele 3 tinha metros. 4 de drible e 4 de perna ruim. O Courtois chutando bem com a perna ruim. Ou seja, é o famoso chuta tudo pro ar. Olha os dribles, tá? Olha o que é os dribles. Olha isso aqui, gente. É praticamente o Lionel Messi Zaura, assim. Isso é absurdo. São as cartas de Winter Wilds. Nesse caso específico, foi de inverno, no caso Wild. Mas vamos pros últimos 2 destaques. Começando pelo Tartaruga. Vamos pro mais alto overall do FIFA, junto com o Rodrigo. Que temos roubado, aqui. né?
Então, né? Por quê? Defenda sua tese, Luiz. É assim, vai ser. Como é que paga um cara, né? Você tá jogando no Ultimate Team, aí você olha assim, deixa eu ver o pace desse. 97. Mas às vezes o drible é 92. Aí o chute deve ser 90. Entendeu? Então, assim, tem umas coisas engraçadas, pra quem não acompanha EA, é interessante, né? Porque a galera mais jovem pode estar começando agora e tal. Você pode ter cartas, por exemplo, a pessoa acha que segue uma lógica sempre padrão. Então você pode ter carta, por exemplo, que o cara era em FIFAs passados 93, mas você tinha um pace 80 ou 85. Nesse caso, o mais interessante, tirando a parte defensiva, porque aí realmente o homem não defende mesmo, né? Fazer o quê? Não tem como. O resto é muito absurdo. Então, nisso que o Marcelo fala aqui, sobre não olhar muito pro over, é porque o resto dos stats é tão absurdo que o over talvez ali, né, em algum momento você nem pensa, porque quando ele tá vindo pra cima na velocidade, se você tiver um zagueiro com pace 85 e achar que tá bom, ainda assim você vai ter que rezar um pouquinho, porque não vai dar. Não vai rolar. E eu acho que o que puxa o over dele pra ter permanecido em 91, pra não ser maior que isso, né? Dado essas stats absurdas, é a parte da defesa mesmo, né? Não tem jeito. Se fosse tudo absurdo, aí ia ser a maior barreira do futebol mundial. Que é até curioso, porque apesar da temporada ter começado um pouco acidentada para ele, e olha que assim, em termos, se você olhar em números apenas, até nem parece tanto, né? Porque fez 3 gols em 5 jogos. Defensivamente no Real Madrid ele tem voltado, né? É até estranho, você vê, teve jogo que ele tava na ponta direita, aliás, na lateral direita marcando. Então, assim, o efeito Real Madrid. Então você tem aí, né, a importância defensiva. Eu acho que vai ser muito interessante ver como ele vai encaixar, né? Porque a nossa ideia muito no MM Games é um pouco de a gente conseguir trazer a realidade para os jogos, né? E demonstrar, né, até taticamente como que funciona o jogador, como vai funcionar. Então, numas futuras gameplays que a gente for fazendo, tudo que a gente for fazendo, o objetivo é muito esse: mostrar formações, mostrar como funciona até o jogador e a carta dele, como ele está evoluindo. Por exemplo, a gente pode colocar lá as evoluções das semanas, as evoluções que ele vai tendo de acordo com o desempenho nos grandes jogos. E isso vai fazer parte do que a gente vai citar, né, nos nossos vídeos, e mais importante até do que só a gameplay em si. Gente, mas não satisfeito com isso tudo de velocidade, ele ainda tem o Playstyle Plus de Quick Step, que é o mesmo, se eu não me engano, do Vinícius Júnior. Então você ter o Mbappé e o Vinícius Júnior no ataque, desculpa, mas não sei o que você vai fazer aí no Ultimate, tá? Mas agora eles estão no mesmo time. Antigamente. Colocar os icons de zagueiros. E no Ultimate cabe a minha opinião polêmica de que ele deveria jogar na esquerda e o Vinícius jogar pelo centro, né? O Vinícius jogar como segundo atacante. Tudo então, cabe aqui no Ultimate. Não, e até porque eu acho que na própria realidade o Vini tem feito esse papel de um segundo atacante até melhor do que na ponta esquerda, muitas vezes, né? Até na seleção brasileira pode ser que isso aconteça, né? Você pode colocar, às vezes, o Rodrigo na esquerda, abre alguém na direita e coloca ele como um segundo atacante, né? Porque a seleção não joga tanto com homem de ofício, até porque nem tem, né? A verdade é que não tem muitos. Tem um ainda que é muito jovem e os outros, Pedro, aconteceu o que aconteceu. Então até, né, trazendo um pouco o FIFA para a realidade, ou a realidade para o FIFA, no caso do EFC, a gente pode pensar nisso também, né? Montem seus times, pessoal. Quem está assistindo a gente aí, montem seus times, mandem para a gente fazer aí, quem sabe o seu time não aparece aqui, quem sabe. Montei seu Real Madrid ideal, sua formação ideal, quem vai estar onde. Legal, é divertido demais fazer. É um Squad Builder, tá? Só para quem quiser entender como é que é, fica aqui a dica, você entra no Squad Builder, você escolhe a sua tática, bem aqui, ó, no 4-3-3, você coloca a tática que você quer, e aí você vai montando cada um dos jogadores direitinho aqui, colocando, quando você busca, aparece rapidinho aqui eles, com a cartinha certinha, e no final você ainda salva.
É um jeito divertido de você ir separando isso, e inclusive dá para exportar isso depois em formato de imagem, bonitinha seu squad, e você pode mandar só a imagem, toda certinha. Sacou? Beleza? Podemos falar assim, só para finalizar um pouquinho mais do Vini, né, que a gente quase não falou. É isso, nosso Vini. Tô ansioso para jogar com o Real Madrid nesse ano, gente. Mesmo fora do Ultimate Team. Que eu já sei que dentro do Ultimate Team essas cartas vão ser muito caras no começo do jogo. A não ser que a gente dê sorte de tirar no... Eu achei que o do Vini podia ser tranquilamente 91 também, igual do Qual? igual a carta O do overall? Não acho que teve diferença nessa temporada aí, não. Talvez pela lesão, né, na parte inicial. Talvez pelo que faz na seleção, talvez o Vini ainda esteja um pouquinho abaixo. Talvez a EA esteja apontando para uma coisa que fuja um pouquinho da ideia que a gente tem de premiações de jogadores, por exemplo. Apesar de que essa tese tem sua falha, que, por exemplo, é o Rodri, né? O Rodri é a minha falha, essa tese o tempo todo, porque eu vou até dizer que, às vezes, o desempenho do jogador está contando mais do que o desempenho do clube, né? E aí, sim, pode fazer diferença. Por exemplo, você tem exemplos desses do Atlético de Madrid, que foi uma temporada bem abaixo até do que a média, e você tem jogadores que subiram de nível. Por exemplo, o Griezmann, mas que realmente o Griezmann fez uma temporada onde ele, sim, foi um cara diferente dentro do time. Então, esse tipo de situação pode acabar acontecendo, né? E o outro também, né? O outro caso também. Talvez o fato do Vini não é nem a seleção, é qual seleção né? Acho que se ele tá, sei lá, se o Vini fosse português e não brasileiro, talvez ele pegaria o 91. Assim, não ir bem numa seleção portuguesa não tem o mesmo peso de não ir bem na seleção brasileira. Não tem esse ponto. Igual o Haaland, por exemplo. Não se espera. Como é que você vai baixar o over dele por não ir pela Noruega, não ir bem? É isso, gente. Finalizamos a nossa passada geral por algumas cartas, obviamente, porque não dava pra gente falar de absolutamente todo mundo. E coloca aí embaixo nos comentários quem você acha que, vocês esqueceram de falar do fulano, do Beltrano, não é possível. Que tem muita gente boa no nosso time, ainda bem, né? E também tem algumas cartinhas que a gente pode, no futuro, fazer um especial só dos jovens, por exemplo, ou então só dos vovozinhos. Também podemos fazer dos nossos vovozinhos. Podemos fazer um comparativo também entre os artilheiros da La Liga, quando nós tivermos o Vinícius Júnior na frente de todo mundo. Já meti logo essa aí, já soltei essa do lado. E aí, a gente tem que decidir como é que a gente vai começar as gameplays. O Luiz já deu um spoiler aí de leve, que a gente pode... A qualquer momento a gente vai aparecer aí com umas gameplays, né, Camila? De repente pode ter um modo carreira por aí rolando. Falou as palavras mágicas pra mim, eu que sou apaixonada com o modo carreira. A gente pode tentar umas realidades alternativas, não sei. A galera também, deixa aí nos comentários aqui. Algumas contratações que a galera quer aí, né? Alguns jogadores, algumas formações diferentes. Sim. Eu acho que a gente poderia, inclusive, criar séries que reflitam cada um. Então, por exemplo, a Camila gosta muito do modo carreira. Então, de repente, uma série de modo carreira onde a gente acompanhe a evolução do modo carreira dela, seria muito divertido a gente acompanhar. Eu posso começar um desafio dentro do Ultimate, que eu gosto muito de jogar Ultimate Team, como vocês devem ter percebido. Começar um desafio de colecionar o nosso elenco do Real Madrid inteiro. Entendeu? Diferentes maneiras. Abrindo packs, tentando comprar no mercado, de diferentes formas, até chegar e colecionar como se fosse um álbum de figurinhas. E aí a gente pega esses jogadores e vai montando, vai jogando, inclusive feminino também. Vocês não sabem, dá pra jogar tudo junto dentro do Ultimate. E, inclusive, ficar muito divertido. Né, Luiz? Dá pra fazer uma coisa ótima também, né? Que é, nesse jogo, criar o nosso MMFC. Sim, ou no caso CF, né? Porque FC lembra mais um outro time aí, então vai CF. Vamos colocar aí nossos craques para jogar. Você imagina Marcelo Lobo 90,
centroavante. 90, gente, não é peso, tá? Eu só quero deixar claro. Que meu peso ideal é 90, então pra isso você já tira. Mas, enfim, né? 90 não é de over não, né, Luiz? Não, vai ser o centroavante do time, ou, né? A gente tem que ver um volantão com centroavante. E aí? Peraí, o Luiz tá falando daquele modo que cada um é um jogador, é isso? Como é o nome mesmo, gente? Pro Clubs. Isso, Pro Club. De repente pode rolar um E você cria o seu clube, né? E aí o nosso CFMM seria ideal. A gente pode colocar também aí alguns elementos interessantes que estão aqui, quem sabe, né? Camila jogando ali pelo meio, fazendo a triangulação com o Marcelo Lobo. Ai, gente. Só distribuir, não. Só aqui era os passos longos. Não, acho que eu combino mais com volância, sabe? Uma coisa meio barrigada, assim. Um jogo um pouco eu acho que eu gosto jogo mais. Meu Thiago Alonso, assim, só. Eu gosto mais. A carreira de jogador, meu boneco, né? Como a galera das antigas gostava de chamar, joga sempre na posição ali do Bellingham. Mas então é complicado, né? Porque todo mundo aqui é o 8, só que o Bellingham não é o 8. Eu colocava também pra jogar. Aí eu miro no Prime Casemiro e acerto no Grave, assim. Então, pelo menos não perde a viagem, né? Porque o Grave é uma maravilha. É isso. Tipo zagueiro não dá, né? Porque o zagueiro, minha estatura não permite ser zagueiro, entendeu? Se bem que o Carvajal foi zagueiro. Então a minha estatura dá pra ser zagueiro, até minha largura dá pra ser zagueiro. Acho que é importante, mas vamos lá. Vamos fechar o nosso MM Games, o primeiro episódio de muitos. É essa coisa bem assim, descontraída, solta, a gente bate um papo no meio mesmo, tá, gente? Também não fiquem cobrando muita coisa muito engessada, enquadrada, porque é com game também, né? Então, já fica aqui a sugestão de você, além de deixar seu like, eu sei que já deixou, pelo visto, você também pode se inscrever no canal, que eu sei que já, se ainda não inscreveu, né, você tá esperando acabar aqui o episódio. Mas, acima de tudo, eu gostaria que você deixasse um comentário de sugestão também. O que você gostaria de ver no MM Games com a gente aqui depois, nos próximos episódios e diante e tal. E se você gostou dessas sugestões que nós jogamos aqui no ar, de série futura do canal, certo? É isso, gente? Querem dar um tchauzinho aqui também? Só acrescentar também, né, para quem tá assistindo a gente, vai sair também o EA FC 25 Mobile. Então você que joga, pode montar o seu time, depois manda pra gente aí, pode mandar no comentário mesmo, que a gente adiciona vocês lá. Coloquem lá o nick de vocês, pra gente ver o time que vocês estão montando também. É isso aí. E conferir também os outros vídeos do canal, né? Teve lives aí pra trás. Muita coisa boa. Isso, a gente tá com o Hablamos agora, tem uns shorts bem bacanas. Então fica aí a dica pra conferir todos os conteúdos do canal. Então é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo MM Games. Até a próxima e Alá Madrid. Alá Madrid.